A segurança da obediência 2. Então vamos ler Gênesis 31, ainda sobre Jacó. Verso 3. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, essa é a ordem que Deus deu para Jacó quando ele estava ainda na casa de Labão, seu sogro e seu tio. Vamos ver se Jacó obedeceu realmente a Deus, né? Torna-te à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, a casa dos teus pais e a tua parentela. Vamos ver mais. Verso 13. Eu sou o Deus de Betel. Aqui Jacó está contando para suas mulheres que Deus falou com ele em sonhos isso aqui, dizendo: eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna para a terra da tua parentela. Tua parentela. E ainda em 32:9, parte B, ele diz o seguinte, não vou ler o versículo todo, 32:9. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, Jeová, que me disseste: torna-te à tua terra e à tua parentela, e far-te-ei bem. Então, Jacó está lembrando a Deus que Deus deu uma ordem para ele retornar à terra da sua parentela. Agora vamos ver se Jacó obedeceu mesmo. Jacó foi. Aí vamos ver Gênesis 33:17. Depois que Jacó se encontrou com Esaú, né? O verso 16 diz assim, 33:16. Assim voltou Esaú aquele dia para Seir, para o monte Seir, né? Jacó, porém, partiu para Sucote. Edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E aqui eu já li aqui o texto, né, porque tem uma sequência. Eu acho que há uma certa dificuldade de ser entendido esses versículos aqui pelo seguinte. Jacó partiu, porém, para um determinado lugar, porque esse lugar não tinha nome. Nesse nome Sucote foi Jacó que colocou. Ele partiu para esse determinado lugar, edificou para si uma casa. O que é de estranhar é o fato de ele ter edificado para si uma casa, porque normalmente esses patriarcas habitavam em tendas, né? Até mesmo o Novo Testamento, em Hebreus 11, verso 9, diz que Abraão peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então o fato deles habitarem em tendas era normal, né? E mesmo eles não estando de viagem, tudo indica que eles habitavam realmente em tendas, né? Vamos ver aqui, por exemplo, em Gênesis 18, quando Abraão está lá na terra, né, de Canaã, diz assim, Gênesis 18:1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhares de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, ou não é o calor do dia, ele estava na porta da sua tenda, né? Abraão habitava em tenda, como diz o Novo Testamento. E em Gênesis 24:6-7, com respeito quando Isaque recebe Rebeca para ser sua esposa, diz assim, Gênesis 24:6-7. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, habitando em tendas, né? E
Ainda, vamos ver aqui, ele fugiu, né? Do seu. Quando ele fugiu de Labão, e Labão o perseguiu, diz assim, Gênesis 31, 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Léia, na tenda de ambas as servas, e não os achou, os ídolos que o Labão estava procurando. Então, saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. É claro que a gente compreende que aqui ele estava de viagem, naturalmente teria realmente que habitar em tendas. Mas tudo indica que, mesmo não estando de viagem, esses patriarcas habitavam em tendas, né, que era uma figura para a igreja do Novo Testamento, onde diz que nós somos peregrinos e forasteiros, né, aqui nesta terra. Porém, aqui, destoando do relato todo, diz que nesse lugar para onde Jacó foi, né, Deus tinha mandado ele voltar para a terra da parentela dele, né, casa dos seus pais. Ele fez uma casa para si, né, e fez cabana para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote, porque na verdade a palavra Sucote é o feminino hebreu, né, o feminino hebraico de tenda ou cabana. Então, é cabanas ou tendas. A impressão que eu tenho é que Jacó parece que ele estava cansado de morar em tenda, e aí ele fez uma casa, porque os cananeus tinham casa, né, naturalmente, e ele fez uma casa para ele, né, parece que ele deu uma ensaiada aí de parar de habitar em tendas e morar numa casa. E ele fez tendas para o seu gado, né, assim, fez cabanas para o seu gado, ou tendas para o seu gado, como se ele estivesse sendo assim, olha, tenda não é lugar de gente morar, tenda é para gado, né, para animais morar. Vou fazer uma casa. Ele fez essa casa aí, e que na verdade são sucote, ou cabanas, ou tendas, e por isso o nome daquele lugar ficou sendo chamado Sucote. Mas, aqui na sequência, eu tenho a impressão que realmente essa cidade se chamava Siquém, né, porque diz aí, e chegou Jacó a salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e acampou junto à cidade. Então eu acredito que é a mesma narrativa que está mostrando que ele acampou ao lado dessa cidade, né? Acampou junto da cidade de Siquém, que era uma cidade cananeia, e aí ele fez uma casa, né? Armou ali a tenda para os animais, e comprou, verso 19, e comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda. Algumas traduções armou acampamento, né? Da mão dos filhos de Ramô, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Ou seja, tudo indica que Jacó pretendia ficar ali, né? Ele pretendia fincar raiz ali. Ele pretendia ficar definitivamente ali, porque ele comprou essa terra, ele fez uma casa, armou barracas para os seus animais. Então, a impressão que eu tenho também é que ele estava naturalmente ainda com medo de Esaú, seu irmão, porque ele ficou de encontrar com seu irmão na casa, lá na terra de Canaã. Mas acredito que ele ainda ficou com medo, assim, né? Apesar de Esaú tê-lo recebido bem. Mas ele dá a impressão que ele ficou com medo de Esaú mudar de ideia e se lembrar do que ele tinha feito antes, há 20 anos antes, e querer se vingar. Então, ele comprou essa terra próximo dessa cidade, e ele fez essa casa, né? Então, só que aqui vem a questão da obediência, né? Não era isso que Deus tinha dito para ele. Deus tinha dito para ele voltar para a terra dos seus antepassados, né? Diz aí, disse o Senhor a Jacó, torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, isso aqui, isso não era o que Deus tinha mandado para ele, né? Eu acredito que ele, mais uma vez, por algum momento, ele começou a raciocinar pela sua própria cabeça, usando da sua esperteza, para ficar ali longe do seu irmão, né? E não cumpriu a ordem que Deus tinha mandado ele. E não cumpriu a ordem, né? E aí, isso aí, comprou esse terreno, levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Betel. Então, é bom a gente lembrar que mais na frente, né, como eu já falei naquela mensagem anterior,
Em 35:1, Deus fala assim para ele: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então Deus tinha realmente mandado ele fazer um altar ali. Isso Deus vai dizer mais na frente. Mas aqui, quando ele está aqui em Sucote, ao lado da cidade de Siquém, em 33:20 diz: e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Então, parece que ele tinha a ideia fixa de ficar ali mesmo, né? Só que isso aí, creio eu, que era uma desobediência. Acredito que, como a nossa vida é um aprendizado permanente de como se relacionar com Deus, né? E na questão da obediência, acredito que Jacó estava a duras penas aprendendo a se relacionar com Deus, né? E aprendendo que quando Deus dá uma ordem, nós temos que prestar atenção o que Deus realmente mandou, para nós não acharmos que Deus se contenta com uma obediência parcial, né? Por isso que o que eu vou narrar agora na sequência aqui é uma desgraça que aconteceu na família de Jacó, né? Como eu disse na mensagem anterior, quando alguma desgraça, alguma coisa ruim acontece conosco, é bom a gente se perguntar se nós não estamos fora do caminho da obediência, né? É seguro, a segurança da obediência, que é seguro para nós andarmos dentro da obediência, fazendo exatamente aquilo que Deus mandou, no lugar onde Deus mandou, né? É a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, assim, com Deus, né? Então, o verso 34 narra umas coisas aqui que eu vou só destacar alguns pontos. Então, diz aqui, capítulo 34, na sequência: e saiu Diná, filha de Leia, que esta dera Jacó, para ver as filhas da terra. Diná, na sua inocência, saiu para ver as filhas da terra, uma terra desconhecida, né? Afinal, ele estava acampado ao lado da cidade. Aí diz aí: e Siquém, filho de Ramô, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. Ou seja, ela foi violentada, né? E apaixonou-se por Diná, filha de Jacó. Amou a moça e falou afetuosamente com ela. Então parece uma coisa feita aqui, né? De fato, há sérias implicações espirituais em tudo isso aqui, né? Porque naturalmente Satanás sabia que a família de Jacó era uma família escolhida para dela formar a nação de Israel, né? Onde viria o Messias, Jesus Cristo. E aí isso aqui foi uma tentativa de Satanás de misturar o povo de Israel com esse povo cananeu, né? Que era um povo, naturalmente, um povo politeísta, idólatra, pagão e, na verdade, ignorante espiritualmente falando, né? E aí teve esse problema. Em decorrência disso, eu não vou aqui falar o detalhe, né? Mas os filhos de Jacó, eles armaram uma cilada, eles induziram os homens da cidade, porque esse príncipe Eveu, chamado Siquém, estava muito enamorado de Diná. Ou seja, faria qualquer coisa para ter aquela moça, né? Permanentemente com ele. E então os filhos de Jacó, eles armaram uma cilada e disseram que só dariam a moça se todos os homens se circuncidassem daquela cidade. E aí, como tanto Siquém, que era o príncipe Eveu, como o pai dele, Ramô, né, que eram os homens influentes da cidade, convenceram os outros homens a aceitar isso. E todos foram circuncidados, né? Aí vai dizer aqui que no terceiro dia, quando os homens já estavam doloridos, mais doloridos, né? Estavam mais doloridos depois da circuncisão. Vamos ler aqui agora, Gênesis 34, 25. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Então, olha só, né, o perigo que aconteceu aí. Simeão e Levi mataram todos os homens daquela cidade. Aí vem aqui. Mataram também ao fio da espada Ramô, naturalmente era o líder, né? E a seu filho Siquém. Então tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram.
tomaram Diná. Diná já estava na casa do Siquém, praticamente como uma refém, como cativa, né? Só que os irmãos dela resgataram e saíram. Aí vem, vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram. E todos os seus bens, todos os seus meninos e as suas mulheres, levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então parece assim uma coisa heróica, né? Eu até sinto uma certa admiração porque esses rapazes foram tão zelosos, né? Pela honra da sua irmã e da sua família. Só que aqui era uma situação perigosa, porque essa cidade de Siquém era uma das muitas cidades dos cananeus, né? Que eles eram todos parentes. E naturalmente o que eles fizeram foi uma temeridade, né? Praticamente chamaram para a guerra aqueles cananeus, né? Quando eles, na verdade, eles eram poucos em número, não tinham condição de enfrentar uma guerra contra aqueles povos, eles podiam ser exterminados. Por isso que Jacó, o pai dele, mais experiente, né? Já mais velho, diz o seguinte, verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e fariseus, sendo nós poucos, eles se ajuntarão e serei destruído, eu e a minha casa. O Jacó lamenta já isso aí, né? E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Então, isso aí foi um perigo horrível, né? Mas a gente perguntando assim, peraí, mas Jacó era servo de Deus, com toda a sua família. Deus tinha mandado que ele saísse da casa de Labão e voltasse para a casa dos seus pais, para a terra da sua parentela, né? E como é que acontece uma coisa dessa, né? Primeiro com essa moça, né? Que era a irmã deles, né? Que Jacó só teve uma filha, que é essa Diná. E essa moça ter sido violentada, né? Violada, assim, de maneira tão brutal, né? Isso era uma violência, né? Era como uma desonra para aquela família. Quer dizer, uma ofensa dessa, por eles poderiam ter perguntado: puxa, por que será que Deus não nos protegeu, né? Por que é que Deus permitiu isso? E é o que eu digo, quando algo assim acontece conosco, devemos pensar o seguinte: será que nós estamos dentro da obediência daquilo que Deus mandou? Ou será que nós estamos dentro de alguma desobediência, né? Estamos fora do caminho da obediência? E abriu uma legalidade, como se disse, né? Abriu uma legalidade ou uma ilegalidade, né? Estamos dentro da ilegalidade. E ilegalidade é para o lado de Satanás, porque naturalmente ele reivindica diante de Deus fazer alguma maldade com o povo de Deus, e Deus, sendo justo, permite se houver motivo, né? Então, nesse caso aqui, parece que Satanás recebeu autorização para fazer isso, né? Usar esse príncipe mimado aí, Siquém, pai de Ramô, o filho de Ramô, para fazer essa brutal agressão contra essa moça, filha de Jacó, tendo ela 12 irmãos. Não, aqui até agora eram somente 11 irmãos, né? Mas naturalmente havia mais homens nessa família, porque tinha os empregados e tal. Então, a gente pergunta, por que Deus permitiu isso, né? E aí a reação dos irmãos dela, essa reação de ir lá matar todos os homens daquela cidade, quando eram muitas cidades, eram os povos cananeus, e isso colocou num perigo de extermínio, porque se aqueles cananeus se levantassem contra eles não teriam como reagir, né? E então a gente pergunta, por que aconteceu tudo isso? E creio eu que a resposta é que Jacó estava na desobediência. Deus tinha mandado ele voltar para a terra do pai dele, dos seus antepassados, da sua parentela, dos seus pais, e ele não tinha obedecido, né? Eu acredito que ele ficou pelo meio do caminho, para quando estabelecer ali, né? Um local seguro para ele e para o seu gado. Provável, eu acredito que ele estava realmente com medo de Esaú se lembrar da maldade que ele tinha feito com ele e voltar para se vingar, embora momentaneamente ele tenha se abrandado, né? O certo é que ele estava fora do caminho da obediência. E aqui, quando chega no verso 35, que eu falei antes, é a prova de que ele realmente não estava no lugar certo, porque diz aí, capítulo 35, verso 1: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali.
faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. E aí, diz aí, verso 5, tendo eles partido, tendo eles partido agora para a ordem de Deus, né? O temor de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Então, tendo eles partido, ou seja, na hora que eles se colocaram no caminho da obediência, né? Caminhar em direção da obediência, a direção que Deus dera para ele, aí a providência de Deus já aconteceu, né? O temor, uma intervenção divina, sobrenatural. O temor de Deus caiu sobre aquelas cidades, né? Que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Realmente foi um milagre. Deus segurou a onda e aqueles povos não foram para exterminá-los, né? E aí, o resto é história, né? Que nós já falamos no vídeo anterior. Então, para conosco hoje não é diferente, né? Devemos procurar saber o que Deus nos mandou fazer mesmo, né? E refletir se nós estamos fazendo exatamente o que Deus mandou, né? Ou mesmo se estamos no lugar onde Deus quer, porque o Jacó queria fincar raiz ali, comprou terra, fez uma casa, armou barraca para o seu gado, quer dizer, estava disposto a ficar ali, só que ali não era o lugar que Deus queria para ele, né? Para onde Deus tinha mandado, afinal Deus tinha dito, volta para a tua parentela, a casa dos teus pais. E ele corria perigo, nós corremos perigo, nós sabemos, né? Corremos perigo quando estamos fora da vontade de Deus, né? Como estamos fora do lugar que Deus nos quer, né? Realmente o local mais seguro, né? Sabemos disso, é o lugar onde Deus nos quer, né? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou seja em qualquer outro lugar, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vendo aí tanto perigo rondando do Brasil, alguns estão até dizendo assim, quem puder sair do Brasil, saia logo. A gente pergunta para onde, já que o mundo todo aqui está assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquela questão, né? Aonde Deus nos quer é o local seguro, porque Deus, ele controla, Deus protege, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente da angústia. Mas é necessário que estarmos no lugar onde Ele quer, né? E aonde Deus quer que nós estejamos é seguro, independentemente das circunstâncias humanas e materiais que nós vejamos em redor, né? E aí, se nós formos, por exemplo, para um lugar que nós achamos que é seguro, ali o mal nos acontecerá, né? Eu lembro que, de vez em quando eu leio o livro do profeta Jeremias, aí quando Jerusalém é tomada pelos caldeus, o profeta Jeremias está lá no pátio da guarda, né? E os judeus que sobram, eles querem fugir para o Egito. E Deus manda dizer pelo profeta Jeremias, não é para entrar aí para o Egito, porque quem for para o Egito vai morrer lá, né? Eu vou trazer Nabucodonosor e vou colocar o pavilhão dele lá na porta do palácio do faraó. Mas quem permanecer aqui na terra, se submeter aos caldeus, ele vai viver, né? Então é assim. Nós precisamos, né, aprender que no meio de toda a insegurança que está no mundo, né, parece que não há lugar seguro, nenhum lugar seguro, mas o lugar seguro é onde Deus quer que estejamos, né? Onde Deus nos mandar. E lá Deus nos protegerá, Deus nos guardará, porque não existe lugar seguro nesse mundo mesmo, não. Mas Deus nos garante, Deus nos protege. E enquanto que o caminho da desobediência, né, fora da vontade de Deus, é que é perigoso, porque algum mal pode nos acontecer, nos suceder. Então, fica aí mais essa partícula do ensinamento sobre a obediência, a segurança da obediência, né? E não temermos, mas estarmos dentro da vontade de Deus, que Ele nos protege.